palestra, porque depois todo mundo esquece, né? Aí só lembra das últimas, né? Obrigado, turma aí de cima da... Lindo! Bom, pessoal, a ideia do que nós preparamos para vocês é falar um pouquinho sobre os melhores caminhos do controle de custo de um sistema de fusão por indução. O controle de custo ele passa desde a compra do equipamento até o metal sendo vazado. Tudo isso influencia no custo do seu processo. Rapidamente, falando um pouquinho sobre Inductoterm. A Inductoterm é líder mundial em fabricação de equipamentos de indução, tanto na parte de aquecimento, solda de tubos, fusão a vácuo e fusão por indução, que foi onde começou o grupo em 1953. Esse ano, atualizando os dados, nós temos 38.600 instalações em 135 países. Estamos no Brasil desde 1972, ou seja, ano passado fizemos 50 anos de existência, e esse ano fazemos 70 anos de existência no mundo. Tudo começou na garagem do Sr. Henk Roa, fazendo o primeiro forno junto com a sua esposa. Do lado de um homem sempre tem uma grande mulher, né? Esse é o nosso Parque Fabril em Indaiatuba, muito pertinho do aeroporto de Viracopos. Quem tiver interesse em nos conhecer, estamos à disposição. Aqui nós temos uma área de tratamento térmico por indução, onde temos máquinas Inductoterm que fabricam, que processam peças e fazem temper e revenimento por indução para os clientes. Nosso estoque para suprir as máquinas de vocês. A nossa área de fabricação de conversores, com a nossa engenharia e toda a parte administrativa. E esse outro prédio preparado para a fabricação e reforma de fornos e bobinas de forja e equipamentos grandes, de direito de 12 metros, para poder atender a fornos de 20 toneladas, 30 toneladas que nós temos no Brasil. E aí, se vocês deixarem, nós ainda temos uma área aqui para expandir. É só vocês comprarem mais fornos que a gente expande a fábrica também. Bom, o controle de custos, ele passa por alguns pontos importantes que nós vamos detalhar hoje. Eu vou fazer uma parte da palestra e o Guilherme, que é o nosso vendedor da região, que espero que todo mundo conheça, né, Guilherme? Vai fazer uma segunda parte. Então, falando um pouquinho da escolha de um novo equipamento. O que é importante vocês observarem na escolha de um equipamento? Um forno, ele está relacionado, a capacidade do forno está relacionada com a quantidade de metal que você quer derreter, o que você precisa para colocar numa linha de moldagem. Também vocês vão escutar falar hoje aqui. A potência do equipamento vai definir a taxa de fusão, que é quantos quilos por hora aquela quantidade de potência está projetada para fazer o derretimento a uma certa temperatura para um certo tipo de metal. E a frequência, ela deve ser relacionada com esses dois fatores para poder fazer uma correlação correta para se ter a agitação do banho. E isso está relacionado com o tipo de metal, está relacionado com a resistividade do metal, está relacionado com a densidade do metal. Então é muito importante analisar esses pontos. Existe uma ciência, muita gente estudou para definir isso, para que a gente possa usar. Então não é qualquer coisa que serve para qualquer coisa, porque o que vai acontecer é que o seu custo vai mudar se você não fizer a escolha correta.
para serem lembrados. Quando se aumenta a potência, a agitação aumenta. Não é só a frequência. Quando se aumenta a frequência, a agitação diminui. E quando se aumenta a capacidade do forno, o tamanho do forno, também a agitação diminui. Então o que é bom para mim? Sabe o que é bom para vocês? O que é bom para vocês. O que para o outro pode ser bom, para vocês pode não ser bom. Então tem que ser analisado o processo de cada um para se definir aonde você almeja chegar. Não é porque o vizinho tem um que você tem que ter igual. É importante que seja feita uma análise para a sua necessidade, para a sua realidade. Um erro comum que a gente vê no mercado são as pessoas se esquecerem de considerar nesse cálculo o fator de utilização, que é diferente da taxa de fusão. Então, isso envolve, esse fator de utilização, ele é relacionado de acordo com as atividades que estão ao redor do forno, antes e depois. O forno ele está sendo montado em um processo. Um processo tem uma entrada e uma saída. Aqui eu vou conseguir exemplificar um pouquinho melhor, para que vocês entendam que o fator de utilização, o FU, ele é a produção real, metal vazado, dividido pela produção teórica, taxa de fusão. Esse é a porcentagem de fator de utilização que você tem que pensar na hora que você vai definir o equipamento. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que são todos esses entornos que fazem essa conta muitas vezes ser 80%, 90%, 50%. E o que acontece? Muitas vezes o cliente compra uma máquina achando que ele vai ter 1000 kg por hora de metal, e a hora que ele coloca os seus pontos improdutivos, esse número cai pela metade. Ele fala: bom, esse seu forno não está dando a produção. Não, o forno está dando a produção. O que está sendo consumido para não dar o fator de utilização são os tempos improdutivos. Então, isso tem que ser analisado antes. Costumo dizer que um forno de fusão, uma máquina de moldar, um sistema de areia, quando você compra, você casa com ele. Porque tirar ele do lugar custa caro, vender custa caro, porque vai perder dinheiro. Então, é importante que seja feita a coisa correta. Para isso tem engenharia, né, Hilário? A apresentação que o Hilário faz, que é muito importante. Então vamos lá. Como eu disse, um processo de fusão nós intitulamos como tempos produtivos. Efetivamente, o quilowatt aplicado no metal. Você tem uma entrada no processo, você tem que colocar a matéria-prima dentro do forno e você vai tirar metal derretido. Simples assim. Mas para isso acontecer, tem vários fatores que influenciam toda essa conta maluca. Fundição não é uma coisa simples. Fundição tem N fatores, N variáveis. Até a umidade do ar influencia de um dia para o outro numa fundição. Vocês sabem melhor do que eu. Então, o carregamento. Como é feito esse carregamento vai afetar no seu tempo improdutivo. Se você faz de uma forma manual, vai ter um tempo de carregamento. Se você faz de uma forma automática, vai ter outro tempo de carregamento. A matéria-prima, chamar de sucata é muito pejorativo, né? Eu prefiro falar matéria-prima, porque é daqui que vocês vão transformar numa peça. A qualidade dessa sucata, ou dessa matéria-prima,
influencia diretamente na eficiência do equipamento. A densidade também influencia. Se você coloca uma coisa muito ruim no forno, você vai gastar mais tempo, vai demorar mais tempo para limpar e vai gastar mais dinheiro para ter a mesma quantidade de metal, mas gastando muito mais. Então, importantíssimo a análise desta matéria-prima, o quanto eu pago nessa matéria-prima e o quanto eu gasto para poder corrigir, para poder escorificar. Será que vale a pena pagar mais barato a matéria-prima? Às vezes vale, mas é muito, muito importante. Tempos produtivos, aí pode deixar com a gente. Aí é com a Inductoterm. Entrega de potência. Equipamento com a melhor eficiência elétrica do mercado. Menores perdas possíveis. Está relacionado com tecnologia. Está relacionado com desenvolvimento, com investimento que é feito pela matriz, para que vocês tenham a melhor entrega de potência. Eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Eficiência elétrica está relacionado com eficiência, com potência do equipamento, com tecnologia do equipamento, e está relacionado com layout, forma como esse forno é montado, componentes, perdas, qualidade do material. Tudo isso influencia nessa continha aqui. E confiabilidade está relacionado com o equipamento quebrar o menos possível, parar o menos possível, para que você tenha mais tempo ele derretendo. Esse é o conceito que foi implementado lá pelo Sr. Henk Rohr. O equipamento tem que ser o mais produtivo possível para te garantir a melhor confiabilidade e fazer com que você se torne o mais competitivo do mercado. Já falecido, ele falava isso há 50 anos atrás. E isso continua até hoje. Isso se chama conviver com os nossos concorrentes e estar melhor que eles, para poder sobreviver e poder crescer. Os outros tempos improdutivos, que todos que têm função também conhecem, temperatura de metal do vazamento. Quanto mais alto, mais tempo, mais potência. Será que eu preciso levar o metal até aquela temperatura? Não sei. Será que meu layout é o melhor layout? Ou eu tenho que tirar o metal com uma temperatura mais alta, porque meu ponto de vazamento é lá longe, e aí eu perco essa temperatura ao longo desse caminho. Você está perdendo dinheiro, energia, você está jogando fora. Esquentou para esfriar. Tempo de escorificação. Quanto mais rápido, melhor. Quanto menos, melhor. Vazamento, mais rápido possível. Esgotar o forno o mais rápido possível para começar uma nova fusão. Lembre-se que você tem uma demanda contratada, que se você abaixou a potência, a demanda está sendo paga do mesmo jeito. E tempo de correção, que está relacionado com o que você colocou no forno. Você colocou um item que precisa de mais correção, ou mais análise, ou mais verificação, vai tomar mais tempo e sua taxa de utilização vai cair. Bom, eu vou avançar então um pouquinho, porque eu já tomei uma dura aqui. Aqui, só para exemplificar, nós temos um sistema de 4.000 kW com fornos de 4 toneladas e um sistema de 4.000 kW com fornos de 8 toneladas. A taxa de fusão é a mesma. O ciclo é maior porque eu estou fundindo o dobro do tempo. O dobro de potência, perdão. O que a fundição prefere? 4.000 kg em 79 minutos ou 8.000 kg em 127? O que é o melhor? Depende. Tudo depende. Depende da sua necessidade. Pontos importantes para a escolha do equipamento usado: origem, histórico, tempo de operação, documentação, possibilidades de utilização.
Custos não percebidos nessa desmontagem. Desmontagem e remoção, perda de interligações, cartões eletrônicos oxidados ou obsoletos, mangueira ressecada, tudo isso é custo que vocês têm que analisar na hora de decisão de uma compra. Aqui é uma ideia de como se fazer uma instalação, para se ter menos perda na transferência de energia, para se ter melhor tempo de carregamento. Então, tudo isso deve ser analisado com o layout de vocês. As perdas de energia. Um sistema de fusão, ele 100% de energia que é colocado nele, 63 a 75% dessa energia vai para o metal. O resto são as perdas do processo. Transferência de energia, barramento, bobina, e pode ser pior, dependendo do que você tenha no forno. Eu vou passar um pouquinho aqui para que o Guilherme possa entrar na parte de segurança. Por favor. Senão não vai dar tempo. Bom dia a todos. Vamos falar um pouco da parte de segurança, né, que é o dia a dia, principalmente da minha parte, né, de visita aos clientes, na parte de vender os equipamentos, né, e também de peças, serviços, né, para que o equipamento consiga manter a confiabilidade que o Fernando comentou ali, e que é de extrema importância, né, fundamental o equipamento ter confiabilidade, ter, né, disponibilidade, para que você consiga manter seus custos sempre o mais baixo possível, né? E para essa questão de segurança, como diz, é chover no molhado, vamos falar assim essa expressão, né? Segurança é uma coisa que deveria ser considerada como um item primordial e básico dentro de um processo de fundição, e mais especificamente na fusão, seria um dos pontos mais críticos, né, dentro da fundição, envolve mais risco. Mas infelizmente o que a gente vê visitando não é essa a realidade, né? A ideia é passar alguns pontos para que vocês possam se atentar no dia a dia das fundições, do processo de vocês, para ver se realmente vocês estão tomando esses cuidados que devem ser seguidos para melhorar, reduzir os custos e aumentar a segurança do processo, né? Como se diz, quando você compra um carro, muitas vezes você está andando ali, né, e aí você pensa, vou andar até parar. E no caso do forno, muita gente faz isso, não deveria. Para que você possa ter um bom controle do seu processo, né, nós temos primeiramente os gerenciadores. Esses dois primeiros, né, aqui o monitor VIP convencional, que era o básico até algum tempo atrás, e agora nós temos já uma melhoria, uma atualização, que é o mesmo monitor, mas porém com um visual diferente, com a tela touchscreen e com muito mais alarmes. Esse aqui nós tínhamos em média 16 alarmes que avisavam o operador o que tinha que fazer. Já com a nova placa da Inductoterra, aqui você já passa de 50 alarmes. Então você oferece para o operador uma condição melhor de saber o que está acontecendo com o forno e que providência tomar. Depois desse, você tem então os gerenciadores propriamente ditos. O Melt Manager, que você vai ter todo o controle do tempo, do quilowatt consumido, você vai ter o controle de falhas do equipamento. O equipamento parou, você tem lá os registros dos alarmes que foram os últimos 100 alarmes, né, para que você possa tomar providências, partida a frio, sintetização automática, todas essas funções que vão agilizar o seu processo, né, esse dispositivo pode oferecer para você. E além dele nós temos o Melt Manager Plus, que faz as mesmas funções do Melt Manager, porém com uma tela gráfica mais amigável, vamos falar assim. Mas as funções são as mesmas que você tem no Melt Manager que eu apresentei no início. E por último, o Melt Miner, que até o momento, vamos falar, seria a maior tecnologia que a Inductoterra tem em processo de controle do processo de fusão. Vai de cada necessidade, né, do que o cliente precisa, né? Talvez você não precise dar um tiro de canhão, né, num processo mais simples. Quando o forno para, quando é um problema eletrônico, é mais tranquilo, né? Você vai ter um problema do custo, mas parou, você vai correr atrás e vai descobrir o problema. Porém, você tem um problema mais sério e de maior risco quando você tem a parte do forno, que está com metal líquido. Então você tem que tomar mais cuidado nesse ponto de como você vai lidar e cuidar da manutenção da parte do forno. Nós temos o sistema de detetor de fogo à terra, que é o que já vem standard no equipamento.
Caso tenha uma penetração de metal, ela toque na bobina, o forno vai desarmar, né? E você vai tomar as providências para poder ver o que aconteceu. Paralelo a isso, nós temos então o detetor de portátil, que vai, quando você adquire o equipamento, você mergulha no metal para poder ver o aterramento, se esse sistema detetor de fogo a terra está operando ou não. E você tem o GLD, porque você tira da responsabilidade do operador essa medição do aterramento do forno. Então, automaticamente, esse sistema GLD, ele vai fazer todo esse controle, esse acompanhamento em tempo real de como está o aterramento do forno. E essa malha de proteção de penetração, que eu vou mostrar um pouco mais detalhado à frente. Aqui nós temos um esboço, né, um desenho de como funciona, como que é montado o detetor de fogo a terra, com a aranha, a famosa aranha no fundo do forno, e o dispositivo que faz a medição. Ele serve para qualquer um dos tipos de fornos que a gente fabrica. Aqui uma tela do monitor, né, que o operador tem que ficar sempre atento a ela quando se está com algum tipo de fuga, umidade, por exemplo, refratário, é um ponto que é bem crítico na hora que você refaz a massa da bobina. Alguns pontos que esse detetor de terra monitora, né? Penetração do metal, alta condutividade da água de refrigeração, a água é um ponto extremamente crítico, né? Todos esses pontos são itens que esse dispositivo detetor de fogo a terra monitora na operação do forno. Aqui é o operador, né, fazendo a verificação do aterramento do banho, né? No momento, isso deve ser feito com uma certa rotina, né, de preferência no início da primeira fusão, para você ter certeza que o forno está em condições seguras de trabalhar, de funcionar. Mais uma ilustração do operador trabalhando. Aqui você tem as indicações. Se a luz ficar verdinha, significa que está aterrado. Se ela ficar vermelha, significa que o seu aterramento não está funcionando. E esse item também é vendido separadamente, porque muitas vezes isso acaba se perdendo dentro da fundição. Então isso também é comercializado separadamente pela Inductotec. Aqui mostrando o GLD, que é o Ground Lake Detector System, né? Graças a Deus eles colocaram uma sigla para a gente não ter, quando for falar com vocês lá na parte comercial, não ter que falar tudo isso, né? A gente só fala GLD, facilita bastante a vida nossa. Então ele faz todo esse monitoramento constante do aterramento do forno. Caso o seu forno não esteja aterrado, no momento do início da operação, ele não vai partir. Então você vai ter que tomar as providências para que possa realmente ter uma operação segura do forno. Segurança está diretamente relacionada com redução dos custos, né? Porque você pode parar o equipamento e não ter como mais produzir. Aqui a montagem no fundo do forno, né? Você tem a aranha do detetor de fogo a terra e você tem aqui uma outra aranha que é a que faz o monitoramento constante. As duas não podem estar em contato uma com a outra para não ter interferência. Ali mostrando, né, cada uma delas. Solicitar ao Guilherme que faça suas considerações finais. Certo. Então, só para que tenha aqui o último que eu queria comentar com vocês é esse. Você tem uma aranha, uma malha de aço inox que é colocada na parede do refratário da massa da bobina. E numa condição normal, o forno ele desarma quando você tem um contato com a bobina, né? Mas esse sistema permite que esse contato não ocorra ou diminua a chance disso acontecer. Porque à medida que o metal vai caminhando no sentido da bobina, ele vai tocar primeiro na malha de aço inox, que está aqui na parede da bobina, do forno, e automaticamente vai desarmar o equipamento. Nós tivemos casos de sucesso, né, que evitaram um acidente por causa desse dispositivo que foi instalado no forno. É um dispositivo que a Inductotec comercializa também e pode ser instalado em fornos que já têm, não só equipamentos novos, mas em equipamentos que estão em operação. É só uma montagem, né? Quem tiver mais interesse nesse sistema, né, pode entrar em contato com a gente, nos procurar para que a gente possa auxiliar e mostrar, né? E, por último, aqui a montagem dele. Tem várias coisas, vou passar rapidinho, né? Tem a parte de manutenção dos cabos, que tem que ser tomado cuidado, o shunt, né? Um item extremamente importante, né? no forno de indução. A parte da garantia dos fornos, os pontos de aperto que devem ser considerados. A água, a qualidade da água da bobina, a água é um fator que pode causar grandes problemas no seu equipamento, né? Como o Fernando disse, todo componente tem a sua função, então nunca faça negligência disso.
porque ele pode trazer problemas nesse ponto. E aí, Dr. Temer, para que você possa realmente manter bem o seu equipamento, ela oferece, né, treinamentos de manutenção e operação dos fornos, para que o seu operador tenha ciência de como operá-lo de forma segura e, consequentemente, evitar que você tenha perda de produção por equipamento da parada. A gente realiza todo ano em São Paulo e, se Deus quiser, nós vamos realizar ele aqui em Minas Gerais. Inclusive, quem tiver interesse, né, nos procure, para que a gente possa fazer uma relação de interessados e montar uma turma para esse ano aqui em Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Desculpa aí a pressa em alguns slides, né, mas a gente está à disposição. O meu telefone está aqui, o Fernando Mauri, né? A gente está aqui à disposição de vocês para o que for necessário para auxiliá-los aí a terem uma função cada dia mais produtiva e com custos menores. Muito obrigado. De processo. Outro item extremamente importante.